Bom, quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Eu não preciso falar para você que hoje eu estou muito feliz. Estou muito animada. Passei a noite inteira, a madrugada ali, me preparando para hoje. Porque é o último domingo desse ano aqui na igreja, né? E o Senhor trouxe uma mensagem de transformação para a sua vida. Quem é que deseja ser transformado? Você deseja? Porque a mensagem vai ser de transformação. Se você deseja, você trouxe a sua Bíblia, eu te dei 2 recados hoje. O primeiro, que eu coloquei lá no convite, traga a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Então, primeiro recado aí, ó. Abra a Bíblia. Números, capítulo 14. Abra a Bíblia. Coloque a palavra do Senhor sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos neste momento falar com Deus, que através deste louvor a gente compreenda tudo aquilo que o Senhor tem condições de fazer na nossa vida. Amém, pessoal? Feche seus olhos em nome de Jesus. Queremos ver a vida como o Senhor vê, olhar com os teus olhos e enxergar da forma como o Senhor enxerga, repetir as suas atitudes, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor nesta manhã vai nos ensinar a ter isso, a ver a vida como o Senhor, a ser como o Senhor. Porque todo aquele que é aqui de coração aberto, Senhor, que estiver, meu Pai, atento, meu Pai, a tua vontade, a tua palavra, todo aquele, meu Deus, que permitir que seus olhos e ouvidos espirituais se abram para receber, meu Deus, a transformação que o Senhor deseja, sairá daqui, meu Deus, com uma nova vida nesta manhã. Nós cremos nisso e já te agradecemos, meu Deus, e repreende tudo aquilo que queira impedir o teu trabalhar nessa manhã. Que não seja o homem administrar de forma alguma, Senhor, mas que seja o Senhor a nos ensinar nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Quem quer ser como você? Quem quer ver a vida como você? Quer? O segredo está aqui nessa pregação. Deus vai te ensinar como você vai ser como Ele. Como você vai se transformar. Eu quero que você, em Números 14, já pula no número 2, versículo 2, 14. Olha só o que a palavra diz. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos da espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos para onde? Para o Egito. O Egito. Olha isso. Você sabe o que essa palavra significa? Essa palavra acontece lá num momento muito triste. Porque após Deus ter libertado pessoas da escravidão, Deus apresenta a solução, uma terra maravilhosa. Mas aquelas pessoas não estavam dispostas a fazer aquilo que elas tinham que fazer. Aqueles escravos não estavam dispostos a fazer a parte deles para conquistar aquilo que Deus estava entregando para eles ali em promessa. Eles queriam outro líder. Eles queriam um líder que não era aquele que encontrou o Senhor ali na sarça ardente, a sarça que não se consumiu. Aquele líder que largou tanta coisa para poder fazer aquilo. Eles não queriam esse líder.
Moisés ali. Eles queriam alguém ali que levasse eles de volta. Porque eles lamentavam. Quando eles perceberam que eles iam ter que fazer a parte deles de lutar, eles lamentaram ter saído do Egito e começaram a querer voltar. Então Moisés e Arão, lá de cima, caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Só dois ali dos espias que foram enviados para conhecer a terra conseguiram enxergar o quanto era maravilhoso tudo aquilo que Deus tinha preparado. Só dois conseguiram enxergar o quanto era maravilhoso as promessas. Todo o restante, todos aqueles milhares de pessoas não conseguiram enxergar. Sabe esse povo? Deixa eu te falar uma coisa. A maior parte do povo liberto da escravidão do Egito, né, através de Moisés, morreram tudo no deserto. Esse povo que aqui reclamou, eles morreram tudo aonde? No deserto. Sim, os quase 3 milhões, né, morreram no deserto. Não é isso que os estudiosos falam? Eram 600 mil homens, fora crianças, mulheres. Aí deve ter uma conta padrão. Entende-se que quase 3 milhões de pessoas foram libertas ali da escravidão no Egito. Mas, olha só, esses quase 3 milhões morreram no deserto e só chegaram na terra prometida os jovens. Só chegaram na terra prometida os jovens. E a família de Josué, Caleb. A casa de Josué, Caleb. No demais, de resto, praticamente todo mundo morreu no deserto. E só os jovens chegaram. Chegaram por quê? Entenda uma coisa que eu vou te falar. Eles chegaram porque eles tinham hábitos do deserto. Fala para o pessoal do seu lado. Os jovens só chegaram porque eles tinham hábitos do deserto. Fala aí para agora. Saiu todo mundo do Egito, morreu todo mundo no deserto. Porque eles tinham hábito do Egito. Pega a visão. Eles tinham ali hábitos, né? Do ambiente que era comum para eles. Aquele ambiente de escravidão. Eles tinham hábitos de escravo. Olha só. Aqui eles já tinham deixado de ser escravos. Eles já tinham saído do Egito. Mas eles continuavam com hábitos de escravo. O que escravo fazia? Reclamava, murmurava. Porque, claro, ele está sendo o quê? Escravizado. Aí ele é livre. Aí sente-se aquela falta de: estou livre? Não, peraí. Eu estou acostumado a fazer o quê? Reclamar, murmurar. Eu estou acostumado com migalha. Porque a promessa de Deus é linda, mas eu vou ter que lutar. Lá não tem promessa nenhuma. Lá é na migalha que eu vou viver. Mas eu não tenho que lutar. Eu só tenho que ficar ali trabalhando quietinho, tomando chicotada nas costas. Um sacrifício menor do que encarar gigantes no meio do deserto. Então eu vou ficar lá, na migalha. Olha só o tipo de pensamento. A mentalidade de escravo.
Você veio para a igreja, você diz que é da fé, mas os seus hábitos são os hábitos do mundo, algo está errado. Algo está errado. Quais que venceram? Aqueles que foram criados fora do Egito. Aqueles que nasceram, que cresceram num percurso. Esses chegaram à terra prometida. Foi esses que chegaram à terra prometida, né? E por que chegaram? Porque eles tinham os hábitos do deserto. Porque eles ali não conheciam o Egito. Eles nasceram no calor do deserto. O deserto é quente, não é? Eles não nasceram no calor do deserto. Para que reclamar então? Minha sogra veio de Natal para cá. Eu falei, a senhora se prepara. Está um calor insuportável aqui. A senhora não vai aguentar. Ela chegou e falou, você não falou que estava calor? Eu falei, não tá? Ela falou, não, porque lá em Natal é muito pior, aqui está tranquilo. E aí eu lembrei que realmente é, porque quando a gente vai para lá, a gente quase não consegue respirar com o ar. Sabe qual que é o nome disso? Hábito. Hábito. Presta muita atenção. Aqueles jovens nasceram no calor do deserto. Eles estavam acostumados ali, ó, a vencer ali, ó. Olha só, para que reclamar, para que murmurar? É só o calor. Aqueles jovens nasceram ali, eles não eram idólatras. Os jovens não eram idólatras, como aqueles que estavam lá acostumados com as estátuas de ouro que tinha onde? No Egito. O que tinha no Egito? Um monte de estátua de ouro. E esse é o problema de você estar no ambiente errado. Que aquilo que no início é abominável, com o tempo se torna o quê? Comum. Aquilo que os seus olhos no começo abominam, nossa, que horror. Com o tempo, eles estavam tanto tempo ali. Aquela geração ali cresceu no Egito, vendo estátuas de ouro ali, de idolatria, vendo a idolatria, que talvez o povo, presta atenção, talvez o povo que se dizia povo de Deus, nem se dava conta de que a idolatria já tinha entrado dentro deles. Até que eles estivessem no deserto e lá eles estiverem em momento sem Moisés, né? Quando eles tiveram um momento sem Moisés, qual é a ideia que eles tiveram? Opa, nós vamos decidir aqui, criar o nosso próprio Deus. Nós vamos decidir aqui, fazer um bezerro de ouro para a gente o quê? Adorar. Talvez eles nem se davam conta de que eles eram idólatras, que a idolatria estava dentro deles como algo comum. Até que eles jogaram para fora aquilo que tinha o quê? O costume. O costume molda. Olha só, para pensar. Mas os que nasceram, cresceram no percurso, ali no percurso, eles nem cogitavam voltar. Eles não cogitavam voltar para os costumes de escravo, porque eles nunca tinham frequentado o ambiente de escravidão. Consegue entender? Eles nem sabiam como que era ser escravos. Eles não queriam voltar atrás. Voltar atrás para quê? Voltar atrás para onde?
Tem que ter, a gente está aqui falando, você tem que guardar, entender, pegar visão. Meu amado, como você estabelece qualquer zona da sua vida, mesmo que sejam zonas difíceis como o deserto, como você enfrenta o deserto, como você enfrenta qualquer momento da sua vida, trocando os hábitos, tirando os hábitos ruins, colocando os hábitos bons. E como que você muda de hábito? Trocando de ambiente. E aí, eu vou lembrar do que a tua avó te falava. E aqui já teve uma avó que falou assim, ó: quem com corpo anda, farelo come. Quem já? Levanta a mão, deixa eu ver. Galera do fundão, acho que ouve mais ali, ó. Porque aqui a metade da frente, os jovens não estão nem sabendo do que eu estou falando. Eles falam no corpo, o quê? Agora da metade para trás de todo mundo. Como é que é? Você já ouviu isso da sua avó? Quem aqui já ouviu então da sua mãe assim, ó? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Vamos ver quem já ouviu da sua mãe. Ah, mais pessoas ouviram isso. Agora, quem aqui já ouviu da pastora Ana, falando assim, ó? Pastora Ana é mais ignorante. Se você sentar na mesa com 5 idiotas, você é o sexto. Quem já ouviu isso? Ó, aí todo mundo ouviu. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você não precisa ouvir nenhuma de nós. Só ouve a palavra de Deus e tá bom. E a palavra de Deus fala assim, ó: as más conversações corroem os vossos homens. Está na ponta da língua. Agora precisa estar onde? Oração. As más conversas existem, mesas em que se assentam más companhias. As más conversas existem nas mesas em que más companhias estão assentadas. E você está lá. Ah, pastora, mas eu estou aqui no propósito. Quem está no propósito? Quem está no propósito da mudança de hábito? Quem não está vai ser convidado a entrar, tá? Porque isso é algo pessoal, para modificar a nossa vida, tem que ser algo grandioso. Mas talvez a pessoa fale: ah, pastor, eu decidi trocar os meus hábitos, até começou o propósito. Eu decidi sim, mas eu tenho um amigo mundano, sabe, pastor, ele é muito próximo, é meu chegado. Sabe como que é? Ele bebe, ele fala palavrão, ele fuma, às vezes ele até influencia para esse lado. Mas eu vou tentar arrastar ele, viu, pastor? Eu estou tentando arrastar ele para a fé. Vou te contar uma verdade que você vai gostar, talvez, de ouvir. Vai morrer os dois. Ele e você. Tentando arrastar ele. Vai morrer os dois. Se desconecta desse tipo de ambiente, de pessoas que não te motivam a ser a sua melhor versão. Para de se enganar. Para de se enganar. Quando Deus fala que luz e trevas não se mistura, Ele falou isso por uma razão. Deus erra? Mas às vezes você pensa, suas opiniões batem com a de Deus. Você diz que Deus não erra, mas você acha que você pode se misturar com as trevas, que está tudo bem. Você tem que estar com pessoas que influenciam a sua versão espiritual e estar ativo, não a sua versão carnal. Eu já falei para vocês que todos nós temos a nossa versão espiritual e a nossa versão carnal. Todos. Porque nós somos carne e espírito. Quando você anda com pessoas que influenciam a tua versão espiritual a crescer, lembra que eu falei do adorador? Lembra que eu falei do adorador? Você anda com o adorador, você passa a gostar de adorar. Se você anda com quem não adora, você também o quê? Não adora. É basicamente isso. Ah, pastora, mas eu não tenho que evangelizar? Deve. Você não tem. Você deve. É a tua função, é o teu objetivo de vida. Você deve evangelizar. Mas existe aquela diferença absurda entre falar e fazer comunhão. Então, entenda para você entender. Entenda para você entender. É profunda, velho.
E ao falar, você dá chance, né? Para ela ser tocada pela misericórdia de Deus, para ela se arrepender e querer mudar de vida. Mas, por outro lado, quando você faz comunhão, o que quer fazer comunhão? Está junto. Você compartilha as suas ideias. Isso é muito bom. Mas sabe qual é a parte ruim? Você também absorve más ideias. Você entra nesse ciclo. Eu te dou a luz, você me dá as trevas. Eu te dou a luz, você me dá as trevas. Ou seja, virou um muro. Eu preciso te dizer o que acontece quando a sua vida vira um muro. O muro é de quê? O muro é do diabo. Entenda isso. Frequentar ambientes limpos. Quando eu falo limpos, é longe do pecado. Frequentar ambientes limpos, isso limpo pessoas de Deus, traz como resultado a vitória. Mas por outro lado, frequentar ambiente sujo, isso limpo pessoas mundanas, traz como resultado a derrota. Porque os costumes mundanos corromperão os seus bons costumes. E quem falou isso nem foi a pastora Ana Paula. É a palavra do Senhor. Pronto. Entenda, meu amado, que somente os bons hábitos farão a sua vida bem sucedida. Não tem outro caminho. Não tem ali vou pegar um atalhozinho. Não tem. Por isso que a nossa proposta é a trilha do sucesso ali, a trilha da felicidade. Essa trilha da felicidade nada mais é do que um conjunto de mudanças de hábitos. Eu nem falei para você esse ano, faz o seu planejamento, nem falei isso ainda. Estou falando, muda o seu hábito. Porque mudando o seu hábito, a sua vida vai ser uma vida boa. Você com a sua vida abençoada, eu vou falar uma coisa para você, você ganha muito mais almas do que apenas com palavras. Porque o exemplo arrasta, o exemplo é tudo. Palavras não arrastam ninguém, o exemplo traz. Então, para pensar. Só tem um jeito de sair vivo do deserto e conquistar a promessa de Deus, mudando de hábito. Só tem um jeito de você ter um 2024 abençoado, diferente, muito melhor do que este já foi. Só tem um jeito, é mudando de hábito. Mas você não pode ser como o povo lá no deserto. O povo do deserto não queria saber o que a terra prometia era maravilhosa. O povo do deserto, eles tinham aquele pouquinho, eles recebiam aquela migalhinha, eles trabalhavam em troca da comida, e eles falavam assim, para mim tá bom, minha vida já é boa. Talvez você fale, não, mas 2023 foi bom, vai mudar. Se você falar isso, é porque você não tem visão da promessa de Deus. Porque o que a promessa de Deus é? Grandiosa. Você às vezes está ali, ó, com aquele pingo de bênção, aquelas migalhas, porque é muito pouco perto do que Deus quer dar. Deus quer dar muito mais. Deus vai te dar muito mais e tem que abrir a sua visão. Hábitos como murmurar, reclamar, ser grato, você vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Hábitos como ser desobediente à palavra de Deus, não dar ouvido aos alertas que Deus dá. Porque essa pregação é um alerta, é Deus falando, ei, eu tenho uma promessa linda para você. Põe a mão no seu coração. Sente. Está sentindo as batidas do seu coração? Cara, você está vivo. Você não é o resultado de uma explosão. Existe um Deus que te criou com um propósito. Ele tem planos individuais. Ele tem um plano com você, um plano com você, um plano com você, um plano com você. Ele te ama de uma forma que às vezes você não entende. Você tem tudo para vencer, mas
você não mudar os seus hábitos, você morre no meio do percurso. Quantas pessoas aqui conhecem gente que já morreu no meio do percurso? Nossa, pastor, eu conheço alguém que um dia teve uma fé em mim, se algo que aconteceu no meio do caminho, a pessoa puxou. Quem conhece? E por que morreu? Não mudaram os hábitos. Muitos até saíram do mundo, mas o mundo não saiu dela. Esses dias eu conversava com um jovem, eu falava assim: não adianta você sair da favela, se a favela não sair de você. O que isso quer dizer? Porque sempre que as pessoas vêm, eu começo a orientar, começo a trabalhar, começo a mudar. Porque a primeira atitude que eu ensino é o quê? Saia da comunidade, saia. Lá não é um lugar para você ficar, se retire daquele lugar. Então, quando a pessoa vem pedir qualquer orientação, eu já falo: já está trabalhando? Vai buscar emprego, alugar uma casa, saia deste lugar. E muita gente faz o certo, é isso, pastor, eu vou fazer, ela faz. Só que ela sai da favela, mas a favela não saiu. Ela faz da casa dela uma favela, por causa dos costumes que ela não se permitiu mudar. E você sabe que é só a minoria que muda. Sim, o amor de quase todos vai se esfriar, vai ficar pouco. Você vê que uma multidão de 3 milhões, 2 casas só daquele povo viram a terra prometida, que foi a casa de Josué e de Caleb. O resto não. Você vê a minoria? É sempre o quê? A minoria. Por quê? Porque mudança exige sacrifício. Eu falei esse mês todo para vocês que o ambiente molda. Não foi isso que eu falei? O ambiente molda a gente. Mas eu deixei no final a melhor parte. Eu deixei para o último ano a melhor parte. Estou um mês ensinando vocês a mudar o ambiente de vocês. Mas eu deixei o melhor no último domingo do ano, a melhor parte. Cadê o seu celular? Pega aí na sua mão. Seu celular. Ah, pastor, eu esqueci o celular. Todo mundo que eu falo para vocês não trazer o celular. Vocês trazem. Hoje eu falei assim, ó, traga o celular. Aí teve alguns jovens que já falaram assim: eu achei estranho esse pedido, não vou levar não. Achei esquisito. A pastora Ana mandou levar o celular. Ela arruma o celular de todo mundo para ninguém ficar com o celular, na hora errada. Ela manda levar o celular. A minha filha já deixou o tempo, então, mas por quê? Ali ela colocou na parede. Por quê? Eu falei: filha, vai amanhã tudo, é só um propósito. Não. Mas por quê? Eu falei: filha, não. Não, mas o que você vai fazer no celular? Eu falei: você está preocupado demais. Você está se preocupando. Por que eu estou pedindo o seu celular? Levanta esse celular. Cadê? Deixa eu ver. Olha só. Peraí, deixa eu só fazer um teste. Levanta a Bíblia agora. Eu vou deixar aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Por que eu pedi para você trazer esse celular? Para você entender hoje que não é só o ambiente físico que te molda, tá? Não é só o ambiente físico que te molda. O ambiente virtual tem moldado muito mais do que o ambiente físico. Quem concorda? Faz sentido? Concorda? Eu vou contar a história do vovô Isaac. Esses dias a Angélica pegou e entrou e falou: você está chorando? O que houve? Eu falei: porque o vovô Isaac morreu. Quem? O vovô Isaac. Eu vou contar quem é o vovô Isaac. Quando essa galera era pequenininha,
ela sempre seguia uma pessoa chamada Flávia Kalina. Não sei se alguém já ouviu falar nessa pessoa. Alguém já? Poucos, né? O que essa pessoa faz? Ela é uma mãe que tem uma filha pequena e ela faz atividade com as crianças, com a filha, ensina a fazer atividade, ensina os pais a fazer atividade com os filhos, esse tipo de coisa, né? No YouTube. A Isabela tinha uns 2 anos quando a gente começou a seguir. E aí a Isabela, ela assiste esses videozinhos deles ensinando a fazer. E ela assim é muito educativa, né? Ela é uma pessoa muito educativa, que ensina, né? Ela é professora, né? Ela é professora, então ela encontrou uma forma ali na internet de pegar a experiência dela como professora e ensinar os pais, né? Sobre psicologia, ensinar a conversar com a criança, enfim. Só que o que acontece? Ela vem fazendo videozinhos com a família dela. É ela, o marido, né? Pega o filho, agora já é 4 filhos. E aí tinha o vovô e tinha a vovó. Aí o que aconteceu esses dias? A Isabela tinha 2 anos quando eu seguia. A Isabela está com 12. Eu ainda sigo. A Isabela ainda vê os videozinhos dela, é super educativo, muito bom. Aí, eu abri lá e estava assim, vovô Isaac, eu nunca imaginei que eu fosse escrever essa mensagem tão cedo. O senhor partiu tão rápido. Sabe o que aconteceu? Eu tive uma crise de choro. Porque o vovô Isaac, gente, é o vovô Isaac. Ela não tem tempo. Mas a Isabela chegou e eu falei, você não sabe quem morreu? Ela, quem? Eu falei, vovô Isaac. Ela começou a chorar também. E ficou as 2 chorando. E aí uma pessoa de fora vai fazer algumas perguntas para mim. O vovô Isaac te conhece? Você já viu o vovô Isaac pessoalmente? Você está chorando porque o vovô Isaac morreu, que não te conhece, que nunca te viu mais gorda na vida, que você também nunca viu ele mais morto. Você está chorando. E aí, algumas vezes eu faço algumas perguntas para mim mesma, eu nem preciso que as pessoas façam. Tem hora, depois que eu acabei de chorar, eu parei e eu falei assim, meu Deus, eu escrevi uma mensagem, lógico, um texto de 4 páginas, né, para a pessoa falando que o vovô Isaac era como o vô de todo o Brasil. E você sabe o que eu percebi depois que eu fiz tudo isso daí? Eu percebi assim, a gente está se preocupando tanto com o ambiente físico. Porque sim, é muito importante escolher as mesas que você senta, os amigos que você caminha. Mas você sabe o que a gente não está se dando conta? Os ambientes virtuais. Você sabe o que eu percebi na morte do vovô Isaac? Que existiu uma influência imensa sobre a minha vida. Que bom que ela é uma pessoa boa que ensina educação e psicologia para crianças. Porque se fosse outro ensinamento, eu ia estar ali adaptada àquele ensinamento. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, como molda o ambiente virtual? Porque o ambiente virtual a gente coloca lá. A gente coloca lá. Não é assim? Se eu posto uma foto na praia, você vê essa foto, o que o mundo virtual fez? Pois você me vendo aonde? Na praia. Você não está lá. Mas é como se você estivesse. Olha que loucura. Isso não. Olha o poder da influência da internet. Eu me lembrei de um jovem aqui da igreja. Esse jovem ele ia bem a melhor na fé, muito de fé. E aí, um dia entrou a Netflix. Lembra quando a Netflix, logo
Era aquele alvoroço. Uau! Eu não preciso alugar nada mais, CD, DVD, eu tenho aonde? Em casa, não preciso ficar procurando na internet um site de filme. Eu tenho em casa, eu posso ali dar um clique e assistir o que eu quiser. Só que aí o que aconteceu? Esse jovem começou a ver besteira na Netflix. Começou a assistir. Não assim, ele não procurou, deixa eu ver aqui uma besteira. Ele viu uma série que levou, que tinha algumas coisas, que começou a mudar a mente dele. E aí ele continuou assistindo. Aí a Netflix já fazia assim, ó, você já assistiu esse? É porque você gosta desse tipo de série, de filme. Então a Netflix começou a fazer o quê? Indicar. Você sabe que isso não é diferente, né? Do Instagram, do Facebook. Esse jovem começou a ver a Netflix. Você sabe o que aconteceu? Esse jovem se tornou aquilo que ele já tinha vencido antes. Ele voltou atrás. Por causa de série. Por causa de série. Para você que fala assim, não tem nada a ver, eu analiso tudo e repito bem. Esse jovem, ele era, se não, o mais firme aqui da igreja. Então, meu amado, eu vou falar uma coisa para você. O ambiente virtual, você se coloca lá. Quando você acompanha uma série, você tem que tomar muito cuidado com o que você está vendo. Porque tudo que está acontecendo lá está mandando uma mensagem para o seu subconsciente de que escravidão, escravidão é bom. Era isso que o povo tinha no subconsciente, de que ser escravo era bom. É isso que o mundo quer fazer. Dizer que estar no mundo é bom. Dizer que voltar atrás não é um problema. Então, você tem que prestar muita atenção, porque existe uma coisa chamada algoritmo. Cadê a Bianca? Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas existe uma coisa chamada algoritmo. E o que é algoritmo, né? Que é que no dia a dia usa WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google para pesquisar. Quem usa? Quem usa? É bênção ou maldição? Depende como você usa. Tem dois botões aí. É que o botão é invisível. Olhem para a tela do seu celular. Visualiza isso, a tela do seu celular. Tem dois botões. Aqui, ó, tem dois botões. Tem dois. Um está escrito bênção, outro está escrito maldição. Sabe quem aperta esse botão? Você. Vou te explicar como é que acontece. O algoritmo, vou chamar de robô para eles entenderem, tá? Só para eles entenderem aqui, não vai depois. O que é o algoritmo nas redes sociais? É como se fosse uma programação, um robô, né? Como se fosse um robô que é responsável por determinar quais conteúdos que vão aparecer para você aí, né? Aí na sua internet, quais pessoas que vai aparecer no Instagram, né? O algoritmo é o responsável de enviar conteúdo para você. Entenda uma coisa. O algoritmo é algo que reconhece hábitos. Está prestando atenção aqui, os jovens? Ele reconhece hábitos. O que isso significa? Ele reconhece o seu hábito, o que você assiste. Ele entende que você gosta daquilo. E sabe o que ele começa a fazer? Jogar um monte de conteúdo naquilo. Então, se você pesquisar lá, mensagem de fé. Opa! Versículo da Bíblia. Opa! Essa pessoa gosta da Bíblia, gosta de Deus, gosta da fé. O que ele vai fazer? Jogar um monte de informação a respeito disso. Se você vê uma pornografia, ele vai ó
ambiente molda e o virtual está moldando mais ainda. Com a morte do povo Isaac, eu falei, meu Deus, eu fiquei preocupada depois que eu tive a crise de choro. Eu falei, que é isso? Olha como eu estou envolvida, olha o meu nível de envolvimento nisso. Aí eu pensei, eu tenho que alertar todo mundo, porque tudo que Deus me entrega, eu conserto. E falo para vocês para dar chance do quê? De você consertar. Olha o nível. Aquilo me criou um alerta. Minha filha estava chorando por causa de, legal, era uma família, um conteúdo bom, que bom. Mas e as outras coisas que ela pode estar vendo? Que às vezes a gente olha e fala, isso não tem nada, mas vê hoje, vê amanhã, vê depois, começa a fazer parte do ambiente. Aí eu até tive uma conversa com ela, falei, tá vendo esse desenho que você gosta muito? Você não vai assistir ele sempre não, você assistir uma vez por semana. Esquece, não existe você assistir uma coisa todo dia. Virou o quê? Um costume. A Bíblia fala que tudo que é demais é ruim. Não é isso que a Bíblia fala? Não seja demasiadamente, não é? Tudo que é demais é ruim. Então, eu comecei a pensar nisso. Quantas vezes a gente está sendo moldado sem a gente perceber? Moldado pelas mensagens do seu WhatsApp. Sabe aquele grupo que te colocaram e que sai uma parte besteira? Você fala, não tem nada a ver, só tem negativo porque os colegas. Não tem nada a ver, eles falam palavrão, tudo. Manda foto de mulher, episódio. Não tem nada a ver. Sabe esse grupo que você fala que não tem nada a ver? Ele está te moldando. Está te moldando. Mas Deus, Ele remolda. Deus, Ele quebra tudo e faz tudo de novo. Se você deixar. Sim, se você deixar, porque papai não vai chegar em você e falar, você tem que fazer o certo. Não. Papai te ama demais para te obrigar a fazer qualquer coisa. Papai fala assim, filho, tá vendo aqui, ó? Terra prometida, tá vendo o altar? É a tua terra prometida, é o teu mistério. Tá vendo? Tá vendo aquela bênção ali, ó? Tá vendo a sua família? Nós vamos melhorar, vai mudar, olha, eu tenho planos maravilhosos, eu tenho um monte de promessa. Deus, Ele só fala para você, tá vendo isso aqui, ó? Filho, olha, lá na frente, tem que olhar lá na frente. Se eu consigo olhar, então confie em mim. Consegue olhar? Seu olho é muito limitado para olhar lá na frente, então confia em mim. Papai é amoroso. Papai não vai te obrigar a nada. Papai te ama e Ele vai te dar o caminho certo. Vem com o papai. Então, Deus, Ele quer mudar a tua história. Sempre para melhor. Porque é isso que Ele faz, Ele é especialista em mudanças. Deus, Ele é especialista em mudança. O que seria esse reconecta do convite? Quem viu o convite lá da igreja? O que seria o reconecta que eu coloquei lá no convite? Significado de reconectar: desligar e desligar. É quando uma vez aconteceu assim em casa. Parou de funcionar a internet, a gente ligou. Você já desligou e reconectou? Reconectou de novo? Não, faz isso. Tira, depois reconecta. Quem aqui já fez isso? Nossa, tá brincando? Então você sabe exatamente o que é um problema na internet. Não. Você sabe exatamente o que é reconectar. Então, entenda uma coisa: esse reconectar significa se conectar outra vez, estabelecer uma nova conexão, ligar no momento. Talvez sem perceber, você se desconectou com Deus,
se conectando a conteúdos, a ambientes que te levaram para longe dele. Deus está nessa manhã falando para você assim, ó, se desconecta de tudo aquilo que te afasta de mim, e se conecta a mim de novo. Conectar, se ligar, se liga a mim. Se desconecta ao seu passado e se conecta a mim. Deus está falando isso. Eu posso te fazer um convite? Posso ou não posso? Quem aqui está disposto a se desligar do mundo e se reconectar com Deus? Quem está? Então eu quero te convidar a quebrar a ponte que te liga aos seus maus hábitos. Como assim? Você sempre vem para a igreja, toma uma decisão no seu coração e depois você volta atrás. Você sabe por quê? Existia um reino. E esse reino tinha ali os soldados. E o que acontecia? Existia uma ponte que ligava a uma floresta. E nessa floresta, do lado de lá, existia ali um vilarejo. Só que esse vilarejo ele foi tomado por monstros gigantes. E aí foi convocado o exército para ir lá derrotar aqueles monstros. Só que o que aconteceu? Toda vez que o povo ia lá o exército, ia lá para derrotar. Chegava lá, viu o tamanho do inimigo. Sabe o que acontecia? Eles voltavam. E aí, o general falou, mas não sei o que está acontecendo. O povo vai para vencer, o povo está preparado para vencer, tem toda a condição de vencer. Não vai ser difícil, não. O povo está preparado, está treinado a vencer. Então, o que acontece? Eles saem toda vez, eles saem para poder matar os inimigos, ali, destruir os inimigos. E aí, no meio do caminho, eles voltam. O que está acontecendo? Sabe o que ele percebeu? Tinha uma ponte. Tinha uma ponte. Então o que acontecia? Os soldados iam para a guerra, chegavam lá, tinha medo. O que eles faziam? Voltar. Sabe qual foi a solução? Quer saber qual foi a solução? Queimar a ponte. Então, na hora que todos os soldados foram, o que eles fizeram? Fogo na ponte. Os soldados chegaram lá para variar e falaram, pela 59ª vez, falaram, não vai dar, difícil demais. E voltaram. Quando eles voltaram, o que aconteceu? Queimou a ponte. Agora a gente é obrigado a fazer o quê? Lutar. Eles lutaram, eles venceram. Venceram. Está conseguindo entender? Eles lutaram e venceram aquilo que eles tinham tentado, ó. E nunca conseguia. Quero te convidar a quebrar a ponte. A ponte que te liga no teu passado. Quem aqui começou o propósito mesmo? Quem começou o propósito? Quem aqui começou? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem começou o propósito? Levanta a mão, quero ver. Já voltou atrás? Não, porque talvez você está acostumado a começar os propósitos e fazer o quê? Voltar atrás, voltar para trás. Você precisa parar de voltar atrás. Parar. Você quer quebrar a ponte? Quer quebrar a ponte? Então você vai começar com aquilo que você tem nas mãos. Abre o seu celular aí. Você vai começar com aquilo que você tem conexão. Entra no seu WhatsApp. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Quando você entra no seu WhatsApp, tem vários grupos aí no seu WhatsApp. Você vai descer e você vai ver que você tem vários grupos, não tem? Não tem? Não. Ai, graças a Deus. Tem da igreja. Bom, só da igreja tem 15 grupos, né? Essa é uma geração, escolinha, jovem, adolescente, grupo de
assim no WhatsApp. Tem grupos? Se tiver grupos em que você não deve estar, aperta os 3 pontinhos lá em cima e clica assim, ó, saiu tudo. Não é agora. Vou fazer agora. Vai lá. Tem grupo aí que te motiva, que te acende o pecado, que te acende a tua versão carnal, é para você sair fora. Ah, pastora, mas sabe o que é? Tem um grupo aqui de família, se eu sair, eu não vou conseguir evangelizar, você vai apertar em silenciar. Você não vai mais olhar. Você vai silenciar tudo. Silenciar os stories, que a pessoa vai postar, bebendo pinga, fazendo qualquer coisa, se prostituindo, traindo, falando de mulher pela tua, não vai nada. Você vai tirar isso, você vai retirar. Pastor, eu não tenho isso, graças a Deus. Mas quem tem vai fazer isso agora. É uma decisão, faça você. Se você quer tomar decisão, você não é obrigado. Mas se você quer essa decisão, aí mesmo onde você está, tem muitas pessoas aí vai rodando. Tem muitas pessoas que não deveriam estar. É a mesma coisa. Você tem alguma pessoa aí que te chama para perdição? Aperta em bloquear. 3 pontinhos do lado, aperta em bloquear. Ah, mas a pessoa, sei lá, é meu irmão. Posso bloquear meu irmão, mas você quer falar outra coisa? Então você vai lá, silencia. Claro, né? Se você usa o celular para serviço, é diferente. Eu estou falando ali do pessoal. Né? Estou falando de coisa do seu trabalho. Não vai excluir os seus clientes. E não que se algum cliente postar uma besteira, não vai excluir. Né? Eu excluo também. Está entendendo o que você tem que fazer? Quem entendeu? Abre aí seu Instagram. Vai lá. Ah, eu não tenho Instagram. Continua sem. Sou eu, pronto. Você tem Instagram? Abre aí o Instagram. Quando você clica lá em cima do Instagram, vai estar escrito assim, ó. Seguidores e quem você segue. Entenda uma coisa, presta muita atenção. Deixa de seguir quem não te edifica. Porque quando você segue alguém, o conteúdo, tudo aquilo que a pessoa postar vai aparecer para quem? Para você. Olha só, isso daí é um passo para você vencer. É um passo de vitória. Isso é um passo de vitória para a sua vida. Deixe de seguir pessoas que não edificam a sua vida, não soma nada. E outra coisa, não aceite que alguém te siga se a pessoa não tiver nada a ver com você, com os seus princípios. Não tem nada a ver com você. Você não tem que ficar preocupado em ter seguidor, não. Ter seguidor é bom para a empresa. A empresa tem que ter seguidor, trabalha para isso, porque ela vende para aqueles seguidores, entende? O Instagram da empresa vende para o seguidor, ok? Mas meu Instagram pessoal é fechado. Meu Instagram, que eu posto as coisas para minha família, tem que ver só pessoas que eu confio. Não vou postar a foto da minha filha, que vai ter um seguidor que eu não conheço, uma pessoa que eu não conheço, para ver a minha filha saindo da escola, fazendo trabalho de escola. Você está conseguindo entender? Não é difícil, é? Tem que entender. Então você tem que começar aí, ó, excluir. Ah, eu sigo um artista. Cuidado quando você segue artista. Cuidado. Cuidado. Porque normalmente existe uma vida de aparência de que tudo é tão lindo no mundo virtual, isso não acontece na vida real. Mas sabe o que isso gera? Uma tristeza em você. Gera assim, nossa, a vida dele é tão melhor do que a minha. Ele nem é da igreja. Ele posta aquela alegria toda. Desliga. E vai ver a vidinha de porcaria que ele tem. Na sua grande maioria. Mas sabe o que você vê? E aí você perde a sua fé. Deseja voltar para o mundo como se o mundo tivesse algo a te oferecer. Se tivesse algo, você não estava aqui ouvindo a palavra de Deus. Não. Se descobrisse,
tempo. Tem gente que fala assim, pastora, o negócio aqui tá feio. Se tiver perdido na porcaria, aperta o botão isso me conta. E faz um 0. Pastora, aqui só tem lixo. Eu ligo, sai fã, aqui se eu ficar, eu tenho que ficar uns 18 dias para chegar todo mundo. Já exclui e recomeça. Aí você manda para os seus amigos de fé, para a sua família que dá para ter contato, que não vão te influenciar a ser uma má pessoa. Você vai e cria aquela comunidade, aquele ame, repete o papel. Se você entrar no meu Instagram hoje, vai estar lá escrito assim: 100 solicitações para seguir. Só essa semana. Não. Vai ficar lá, a pessoa solicitou, mas eu não vou dar permissão para essa pessoa. Por que a pessoa quer ver minha vida? Se ela não é minha amiga, se ela não é íntima, se ela não tiver nada a me oferecer, não tem nada de bom para me oferecer. Ai, mas tem gente que, se ela tiver 10 seguidores a mais do que a outra menina, ela se sente assim, oh yes! Gente, tudo isso é a aparência. Cuidado com o mundo virtual. O mesmo erro das séries. É uma vida que não existe, é uma alegria que não existe, mas que serve para te influenciar como se existisse. Então, lição de casa. Você vai repetir, você vai fazer isso na sua casa com calma, e você vai repetir isso nas demais redes sociais, no Facebook, no YouTube. Tudo que você seguir que não for legal, não vai ser Deus que vai lá e fala assim, olha, isso aqui não pode não. Não. Papai falou o quê, filhinha? Filhinha, o caminho é esse, vem. E você fala, papai, eu quero ser diferente. Você vai fazer isso, é sua decisão, sua escolha. Não é porque Deus, está te obrigando a fazer alguma coisa. Não, para com isso. Deus só está te falando que você tem que fazer. Você vai repetir isso. Deixar de ver aquela série que te sugestiona um determinado pecado. Você não é bobo. Tem gente que ela pensa que a pastora é bobo. Ah, pastora, você não é bobo. Você sabe quando eu comecei a assistir um filme esses dias, eu comecei a assistir primeira cena, segunda cena, tirei. Falei, esse filme não vai ser para mim. Não vai ser para mim. É um filme que não tem nada a ver com os meus princípios. Não tem nada a ver. Então, o que eu fiz? Você tem que pensar assim. Você tem que ser inteligente. E o diabo, ele sempre vai querer tocar, por exemplo, no seu ponto fraco. Se você lá no mundo bebia, ele vai colocar assim, ó, situações, né? Pessoas bebendo como se fosse algo gostoso, que é para te fazer cair naquilo que você venceu. Se você tinha um problema com prostituição e você venceu, o diabo vai querer fazer o quê? Que você volte atrás e caia naquilo que você já tinha o quê? Vencido. Ele vai ficar sempre sugestionando aquilo que um dia ele já te venceu. Porque ele já sabe que isso é um ponto fraco. Ele já te venceu um dia. Ele tem essa informação sobre você. Então agora ele começa a querer te atacar, lançar setas na sua vida diretamente no seu ponto fraco. Mas você vai ter que ser mais inteligente do que o diabo. Deixar de se colocar em um ambiente que te respinga a sujeira. Talvez você não esteja nadando na sujeira, mas deixe de frequentar ambientes tanto físicos quanto virtuais, ambientes que te respingam sujeira, porque no início é assim, depois você se mela todo, você já está nadando na sujeira e você nem se deu conta. Então, vamos fazer o seguinte, já que existem promessas lindas sobre a sua vida, Deus escreveu para você. Sim, ó, endereçado com o seu nome. Uma história fantástica. Deus assim, ó, pega você assim, ó. Olha a diferença de escravo e de filho.
Você pode ter mentalidade de escravo, ou você pode mudar a sua mentalidade e ser filho. Você tem que se lembrar de quem você é. Olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas 4:7. Eis que você já não é escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Olha isso. Eis que você não é mais escravo. Se você não é mais escravo, pare de ter hábitos de escravo. Agora você é o quê? Filho. Começa a ter hábitos de filho. Tenha hábitos de herdeiro. Herdeiro do quê? Herdeiro das promessas. Tem tanta promessa boa para a sua vida. É tanta promessa boa. Deus te criou com um propósito. E a mudança de hábito vai te fazer chegar no cumprimento da promessa de Deus para a sua vida. Amém, pessoal? Você quer vencer? Você quer prosperar, ser feliz em todos os aspectos da sua vida? Prosperidade e felicidade. Não é dinheiro, é a felicidade que muda o teu coração. Isso é sucesso. O resto é só bênção que transborda, porque a gente está fazendo certo, a gente colhe o certo, que bom. Mas eu estou falando de terra prometida. Eu estou falando de promessa que tem na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Deus te ama no grau que nem você compreende. Aquele povo não compreendia o amor de Deus. Não compreendia. Talvez você não compreenda, mas Ele está te chamando para o alerta. Ele está falando para você: ó, filhinho, a terra que eu preparei para você é linda. E aí o que você pensa aí? Será que você pensa como Josué e Caleb? Que fala assim: a terra do Senhor é linda mesmo. Essa terra que nós vamos buscar, nós vamos lutar para ter essa terra, é isso que nós queremos? Ou será que você é aquela pessoa que vai falar assim: não é assim. Também não é assim. Talvez você não está dando devido valor às grandes promessas que Deus tem por você. Ou talvez você até enxerga as promessas, mas você se acha fraco. Sempre tem uma ponte para você voltar atrás. Essas atitudes que eu ensinei a vocês vai fazer vocês quebrar essa ponte. Fisicamente, quebrar a ponte que te leva para o passado, leva seus pensamentos lá para trás.